Olá, alunos! Eu sou a professora doutora Amanda Santiago, professora de bases morfofuncionais, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Para dar início à nossa aula, a gente vai começar pelo sistema respiratório superior. Anatomicamente, o nariz ele é formado pelo ápice do nariz, dorso do nariz, asa do nariz e pela base do nariz. Trocando de peça, nós podemos observar em um corte sagital mediano que o nariz ele tem uma raiz, o vestíbulo do nariz. Então aqui a gente tem a asa, o ápice do nariz, né? O ápice, a asa e a porta de entrada do nariz nós chamamos de vestíbulo. Na face interna do nariz, na região medial, nós temos uma cartilagem que é chamada de septo nasal. Tá? Aqui a gente consegue observar um pouquinho da cartilagem. Observando o crânio, nós podemos visualizar que na vista anterior à face, nós temos a abertura piriforme. Na região posterior, nós temos os coânos. Na vista medial, nós observamos que anteriormente o nariz ele apresenta esse assoalho mucoso. Então, aqui a gente tem o dorso. Então, aqui a gente tem a raiz do nariz, o dorso, o ápice, vai se abrir no vestíbulo. No vestíbulo nasal, o ar vai penetrar através do vestíbulo. E aí ele vai adentrar na região da base do crânio, que a gente pode ver o osso do palato. Tá? Então, aqui a gente teve a abertura piriforme, onde a gente vai ter todo o nariz, né? Da base do crânio a gente teve a abertura piriforme, onde o nariz ele sobressai. Aqui a gente tem o palato. E essa abertura aqui vão ser os coânos, tá? Então, coânos, abertura piriforme, aqui o dorso do nariz, o ápice, a raiz, entra através do vestíbulo, o ar, né? E vai passar por essas estruturas aqui. Essas estruturas, elas são chamadas de conchas nasais. Nós temos a primeira concha, que é a concha nasal superior. Depois nós temos a concha nasal média e a concha nasal inferior. O espaço que fica entre as conchas, nós chamamos, esse espaço aqui, nós chamamos de meato. Então, concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Ainda no corte sagital mediano, nós podemos observar aqui na frente o seio paranasal frontal. Não dá para visualizar direito porque acabou cortando, mas vocês lembram que aqui nós temos o osso etimoidal? Tá? A lâmina cribriforme do osso etimoidal. E nessa região aqui, a gente tem o seio paranasal etimoidal. Póstero ao seio paranasal etimoidal, nós temos o seio paranasal esfenoidal. Bom, ainda num corte sagital, mas dessa vez na peça seca,
Então, nós podemos observar aqui o seio paranasal frontal, o seio paranasal etimoidal, posterior a ele, o seio paranasal esfenoidal, a concha nasal superior, a concha nasal média, a concha nasal média, a concha nasal inferior, meato superior, meato médio e meato inferior. Na região posterior, nesse corte sagital, nós temos a região da faringe. A faringe, nessa primeira parte aqui, que faz fronteira com a região nasal, é chamada de parte nasal da faringe. Logo abaixo, a parte nasal da faringe, nós temos a região da orofaringe, que é a região aqui da úvula e do dorso da língua, e da raiz da língua, que é a região aqui próxima à cavidade oral. Então, aqui é a parte orofaríngea. Trocando de peça, olhando ainda num corte sagital, nós temos que, após as conchas nasais, nós temos já a faringe, ok? Nós temos uma estrutura chamada de toro da faringe. Tá? Que aqui na peça seca não dá para visualizar tão bem. Tá? Esse toro da faringe abriga o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Na região próximo à glote, nós vamos ter a parte laríngea da faringe. Então, essa região aqui de baixo, próxima à glote, a gente tem a parte laríngea da faringe. Essa estrutura aqui é a traqueia, ok? Então, ainda num corte sagital mediano, na parte anterior da faringe, nós temos essa região aqui, que é a laringe. Agora, trocando de peça, aqui nós podemos observar a língua, as tonsilas linguais, e logo na região posterior à língua, a gente tem a cartilagem da epiglote. Então, aqui a gente tem a laringe, logo após a epiglote. Ainda dentro da laringe, na região mais inferior à epiglote, nós temos duas pregas. A prega vestibular e a prega mais inferior, que é a prega vocal. E entre a prega vestibular e a prega vocal, nós temos um espaço, ok? É o ventrículo da laringe. Então, essa aqui que está na ponta do meu dedo é a prega vocal. A prega mais superior é a prega vestibular. E entre as duas, a gente tem o ventrículo da laringe. Na vista anterior da laringe, nós observamos a cartilagem tireoide. Ok? Então, esse que está mais em branquinho, aqui, é a cartilagem tireoide. Logo em cima dessa cartilagem, a gente tem essa glândula aqui, que é a tireoide. Logo abaixo, a cartilagem tireoide, aqui não dá para ver porque a tireoide está em cima, mas nós temos uma cartilagem em anel que é chamada de cartilagem cricoide.
E logo abaixo da cartilagem cricoide, a gente já tem a traqueia. Inferiormente, então, à laringe, a gente já inicia com a traqueia, ok? A traqueia, ela constitui esses anéis, que são os anéis traqueais, ok? Que desce até uma região que a gente chama de carina. A região de carina é a região que bifurca, dando origem aos brônquios. Brônquio esquerdo e brônquio direito. Na vista posterior, nós podemos observar o músculo traqueal. Então, na região anterior, é feito dos anéis da traqueia. E na região posterior, a gente tem o músculo traqueal. Continuando a nossa aula, agora analisando essa peça seca, nós podemos ver aqui a traqueia com seus anéis. Na região inferior à traqueia, a gente tem a região da carina, que vai bifurcar, dando origem aos brônquios. Brônquio pulmonar esquerdo e brônquio pulmonar direito. Os brônquios, por sua vez, vão se ramificar em brônquios lobares. Brônquio lobar esquerdo superior, brônquio lobar direito inferior. Brônquio lobar esquerdo superior, brônquio lombar esquerdo médio e brônquio lombar esquerdo inferior. Por sua vez, os brônquios lobares, eles vão se ramificar e dar origem aos brônquios segmentares. Seguindo os nossos estudos, nós vamos falar sobre o pulmão direito. Okay? O pulmão direito, ele é constituído da face externocostal, da face diafragmática, então a face inferior é a face diafragmática, face externocostal e do ápice do pulmão. No pulmão direito, nós temos a fissura oblíqua e a fissura horizontal. Isso faz com que o pulmão direito tenha 3 lobos: o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Nessa peça molhada, nós podemos observar o pulmão direito. Então, aqui nós temos o ápice do pulmão, a base do pulmão aqui embaixo, aqui a fissura oblíqua e a fissura horizontal, dando origem ao lobo superior, ao lobo médio e ao lobo inferior. E agora a gente vai falar do pulmão direito. O pulmão direito, ele é feito pelo ápice, a base. Aqui nós temos a face externocostal, então é a face anterolateral, ok? Lembrando que, né, o pulmão tá aqui, então aqui tá o externo, as costelas, então a face externocostal, que é a face anterolateral. O pulmão esquerdo, ele contém uma fissura só, que é a fissura oblíqua. E isso faz com que o pulmão esquerdo tenha 2 lobos. O lobo superior e o lobo inferior. E no pulmão esquerdo, nós temos uma estrutura que projeta para frente, que a gente chama de língula do pulmão. Aqui na peça seca, a gente pode ver essa projeção aqui. Na peça molhada,
Ok? Essa região é a língula. Então, lobo superior, fissura oblíqua, lobo inferior, língula. Ápice do pulmão, face externo-costal e a região inferior, que é a face diafragmática. Vocês podem observar que no pulmão nós temos uma região de inserção de vasos e a entrada do brônquio. Essa região de inserção nós chamamos de hilo pulmonar. Tá? Então, no hilo pulmonar tem entrada e saída de vasos e entrada do brônquio. Então, alunos, essa foi a aula de sistema respiratório. Até mais!